como o noticiário político impactou o noticiário econômico desta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Dia conturbado em Brasília acabou afetando a confiança do mercado, o que levou o Ibovespa a cair mais de 2%, também influenciado por fortes quedas nos papéis Vale e Petrobras, que são os dois papéis que mais pesam ali. Mas os bancos também, enfim, pouquíssimos papéis se safaram hoje. Na política, uma bomba. Imagens obtidas pela CNN Brasil mostram integrantes do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula ajudando os invasores golpistas da invasão à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, aquele triste dia para a nossa democracia, uma semana só depois da posse de Lula. Imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, onde Lula trabalha, onde ele despacha, né? Mostram o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, indicando o caminho para manifestantes golpistas, indicando saída de emergência, colaborando, transitando livremente, confortavelmente entre os criminosos. Uma outra imagem mostra um militar que também fazia parte do GSI, abrindo a porta para que os golpistas pudessem encontrar algumas garrafas ali e beber água. Depois da divulgação da reportagem, o Gonçalves Dias meteu o atestado. Ele não compareceu à Câmara dos Deputados, onde ele ia participar de uma sessão, onde ele justamente falaria sobre os atentados de 8 de janeiro. Ele meteu o atestado realmente, assim, disse que um médico assinou lá, falou que ele estava passando mal, que ele não poderia, por motivos de saúde, comparecer à Câmara dos Deputados. Algumas horas depois, no fim da tarde dessa quarta-feira, Gonçalves Dias oficialmente pediu demissão do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é considerado um militar próximo a Lula, atuou na segurança do presidente nos seus primeiros 2 mandatos, esteve do lado do Lula ali entre 2003 e 2009 e também fez a segurança do Lula durante a campanha presidencial de 2022. O governo se manifestou em nota sobre os acontecimentos de hoje e disse que, abre aspas, todos os militares envolvidos no 8 de janeiro já estão sendo identificados e investigados no âmbito do referido inquérito. Já foram 81 militares ouvidos, inclusive do GSI. O governo também disse que não haverá impunidade para os envolvidos, fecha aspas, mas não se manifestou sobre o pedido de demissão de Gonçalves Dias. Lula tinha reclamado já publicamente das falhas da inteligência presidencial, já demonstrou também publicamente desconfiança com relação a militares da ativa e falou de maneira recorrente em suspeita de conveniência com os atos golpistas do 8 de janeiro. A segurança pessoal do presidente, inclusive, já era vinculada ao gabinete da própria presidência da República, o que é uma novidade, porque geralmente quem faz a segurança direta ali, né, mais imediata do presidente da República, são os militares justamente subordinados ao GSI. Lula acabou com isso e agora quem faz essa segurança direta são policiais federais. Temos, portanto, a primeira demissão do governo Lula e a formação de um caldo político que tem tudo para desembocar em uma crise. O próprio presidente da República hoje convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto com alguns dos seus ministros mais próximos. E, diante de tudo isso, restam algumas perguntas para a gente começar a falar dos impactos no mercado financeiro. Primeiro, havia golpistas infiltrados no ministeriado de Lula? O governo teria colaborado para lucrar politicamente com os crimes do 8 de janeiro? O governo não conhecia as imagens que tiveram que ser divulgadas hoje por um veículo de imprensa? O jornal Globo publicou agora há pouco, inclusive, que o Gabinete de Segurança Institucional teria se recusado a passar essas imagens para a presidência da República e para parlamentares do PT, dizendo que havia problemas técnicos, que eram muitas imagens, que o arquivo era pesado demais. Bom, a gente notou agora que, se de fato fez isso, o GSI tinha motivos para esconder. Mas pode Lula ter confiado durante mais de 20 anos em um militar que era do seu círculo mais íntimo e que o trairia dessa maneira? Qual é a participação do governo nisso? Essas perguntas acabaram engrossando o caldo ao longo dessa quarta-feira. Tá, mas e o mercado financeiro com isso? Bom, os fatos do dia reforçaram a percepção de que o governo não vai mais conseguir segurar a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que a oposição quer instalar
para investigar justamente os atos golpistas. O governo estava trabalhando contra a instalação dessa CPMI porque ela pode atrasar e prejudicar votações que são consideradas fundamentais, como o próprio arcabouço fiscal, que foi apresentado ao Congresso ainda ontem, terça-feira, e também a votação da reforma da reforma tributária, que já vem sendo, desculpem, costurada e discutida nos últimos tempos. Agora, a percepção é de que a realização da CPMI se tornou inevitável. E isso já nos faz prestar atenção no noticiário da semana que vem. Isso porque ontem o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, decidiu adiar para a semana que vem a sessão do Congresso em que a CPMI pode ser instalada. A sessão estava prevista para acontecer ontem, terça-feira, e foi adiado para o dia 26 de abril, depois que o Pacheco se reuniu com líderes, justamente ele que é mais próximo do presidente Lula, atendendo, segundo a apuração do G1, a pedidos de aliados do governo Lula. Ainda falando sobre a questão do arcabouço fiscal, ontem a gente reservou um tempo aqui na nossa live para falar um pouco sobre isso, né? A questão é, o mercado já está meio ressabiado com o arcabouço fiscal. E agora, a possibilidade de enfraquecimento político do governo no meio de uma votação tão importante acaba por desancorar as expectativas de inflação, de juros, de câmbio. E a resposta, no caso dessa quarta-feira, foi bastante imediata. O governo está tentando encontrar alguma grana no fundo dos bolsos, né? A Simone Tebet, inclusive ministra do Planejamento, fez uma previsão de que o governo vai conseguir arrecadar até 120 bilhões de reais com medidas de combate à sonegação de impostos e também ao contrabando. Mas tá difícil, ministra, de acreditar que o governo vai ter força política para fazer isso. Primeiro, porque o próprio arcabouço fiscal em si já não inspira tanta confiança. Segundo, que no dia em que o governo apresentou o texto detalhado do arcabouço fiscal ao Congresso Nacional, o próprio presidente da República desautorizou de novo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E sim, a gente está falando daquela medida que havia sido anunciada pelo governo, que havia sido anunciada pela Receita Federal, de dar fim às isenções de mercadorias que são trocadas entre pessoas físicas que custem até $50. O governo vinha acusando, junto com varejistas nacionais, que varejistas asiáticas como Shopee, Shein e AliExpress estavam se aproveitando dessa brecha, que lojistas, que pessoas físicas de fora estariam enviando mercadorias para compradores aqui no Brasil, como se fossem eles também pessoa física, para que não pagassem esses impostos. O governo diz que isso é usado de maneira bastante abrangente e que, portanto, essa medida tributária seria encerrada nos próximos dias, com um impacto adicional para a arrecadação do governo federal de 8 bilhões de reais. Pois bem, a grita nas redes sociais foi bastante grande. A gente repercutiu bastante isso também aqui nas nossas lives. E o presidente Lula mostrou sensibilidade a essa pressão toda, né? Preocupado com a sua popularidade, foi lá e mandou a Haddad voltar atrás. Falou: olha, a Receita Federal que aperte a fiscalização, mas dá fim à isenção tributária para compras feitas por pessoas físicas, de até $50, não vai acontecer. E, de novo, isso no dia em que o ministro da Fazenda apresentou ao Congresso Nacional o seu arcabouço fiscal. A questão do ponto de vista do mercado e da sustentabilidade fiscal é: o mercado já não morreu de amores por ele. Quando o texto foi apresentado e as repercussões do mercado se fizeram sentir hoje de manhã, a repercussão já foi péssima, com curva de juros empinando, com o dólar subindo, com o Ibovespa caindo. E, além de tudo, no meio do dia, vem essa bomba política que desestabiliza o governo, que afeta a credibilidade do governo, que pode afetar a popularidade do presidente e, óbvio, afeta a governabilidade ali mesmo dentro do Congresso. Isso quando o arcabouço sequer foi votado, para não falar de outras medidas. Outra questão: quando a Simone Tebet fala que o governo vai conseguir tirar, sabe-se lá de onde, 120 bilhões de reais todos os anos para entregar o resultado primário prometido no arcabouço fiscal, isso significa que o governo teria que comprar batalhas bastante renhidas com grupos muito organizados. Quando a gente está falando das grandes empresas que não estão pagando impostos, estão se aproveitando de subterfúgios, nós estamos falando também de exércitos de advogados, de exércitos de lobistas, de financiadores de campanha, de pessoas próximas a políticos que estão lá no Congresso Nacional. Isso por si só já tornaria essa uma batalha inglória, difícil para o governo. Diante do que aconteceu na tarde de hoje, as consequências são imprevisíveis. O governo vai ter força para conseguir aprovar o arcabouço fiscal vai ser desconfigurado, essa CPMI de fato vai ser instalada, e aquela história, CPI
Todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. O fato é que o Lula tem mais do que um abacaxi nas mãos para descascar agora. E some-se a isso a postura errática do governo, para dizer o mínimo, para escolher um eufemismo confortável aqui com a sua comunicação desde que começou. A gente vê ministro brigando com ministro tentando aparecer mais que ministro, um monte de cabeça se batendo o tempo todo, e também a própria incontinência verborrágica do próprio presidente da República, que conseguiu meter o Brasil em maus lençóis com os Estados Unidos durante a declaração, a viagem à China, e depois de declarações bastante frágeis e bastante polêmicas, de novo, para dizer o mínimo, em relação à guerra lá da Ucrânia e da Rússia, né? Na verdade, a invasão da Rússia pela Ucrânia, com Lula mostrando uma espécie de solidariedade aos russos, ou então criticando os ucranianos, dizendo que eles também são responsáveis pela guerra. A gente já viu repercussões disso na chancelaria de outros países, né, nas relações exteriores, enfim. O governo Lula, se já não ia bem das pernas nos 4 primeiros meses de governo, agora, nesse cenário frágil, com a comunicação comprometida e com um plano econômico de estabilização fiscal que ninguém está comprando muito a sério, vai ter que enfrentar também uma crise política e uma CPI, e sabe-se lá que fim terá a votação do arcabouço fiscal, sabe-se lá que fim terá a votação também da reforma tributária. A situação ficou bem complicada. O risco advindo do risco fiscal, advindo do risco político, penalizou as ações hoje com pouquíssimas altas no Ibovespa, que terminou a quarta-feira recuando 2,12%. Fechou o dia nos 103.913 pontos, perdeu, portanto, aquele nível de 106 mil pontos que já se arrastava desde a semana passada. A percepção de risco também acabou favorecendo a busca por dólar, e a moeda americana disparou hoje 2,22%, voltando a ser negociada acima dos R$5, tá? A doleta hoje fechou nos R$5,08. Eu te dou um dólar e você me devolve R$5,0866. Eu peço para você também dar uma olhada na descrição do seu vídeo. Dou um recadinho aqui agora. Você sabe que a gente está no meio da nossa temporada de pagar imposto, né? E se você é investidor, tem dúvidas de como fazer isso, o melhor caminho é fazer o download gratuito do nosso guia Imposto de Renda para Investidores em 2023. Está todo atualizado lá, já considerando as alterações no sistema do ano passado para esse ano. Será que mudou código? Alguma coisa que era declarada de um jeito passou a ser declarada de hoje? O que eu declaro aqui? É o ganho efetivo? Não é? O rendimento desse fundo eu declaro? Não declaro? Sane todas as suas dúvidas fazendo download do nosso e-book, que está bombando agora, inclusive, hein? Esse momento também, todo mundo quer saber, saiba você também. Está na descrição aqui do nosso vídeo do YouTube, está na descrição do podcast que você acompanha agora na sua plataforma de preferência.